Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira e eu resolvi fazer o quê? Lançar um vídeo extra pra vocês, vamos sextar juntos então. Gente, o vídeo de hoje é sobre a trombofilia, que foi um diagnóstico que eu recebi há pouco tempo, agora grávida do Caio, meu quarto bebê. E assim, descobrir a trombofilia pra mim foi uma surpresa, eu fiquei bem assustada no começo, confesso, mas eu estudei muito sobre, sabe? Eu passei com um especialista, eu conversei muito, né, com pessoas que têm esse diagnóstico, tipo a Nadia Corsi aqui do YouTube, vocês devem conhecer ela, minha amiga. A gente conversou muito sobre isso e essas pesquisas me ajudaram bastante e é por isso que eu tô aqui, porque se alguém estiver passando pelo que eu passei, estiver procurando diagnóstico, quiser saber mais sobre isso, sei lá, de repente chega nesse vídeo, tá? Bom, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como a gente descobriu a trombofilia, por que eu descobri, o que ela é, e eu vou falar numa linguagem bem simples, nada muito técnico. Eu vou deixar dois links pra vocês aqui embaixo nesse vídeo, do Dr. Domingos Mantelli, que ele fez inclusive semana passada no Instagram dele, e ele explicou tintim por tintim como que a trombofilia funciona. Inclusive no segundo post ele fala sobre a parte genética e tal, talvez vocês possam se identificar, então eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Eu descobri a trombofilia faz pouco tempo, tem quase um mês mais ou menos, e eu cheguei nesse diagnóstico por acaso, porque assim, quem me acompanha aqui há mais tempo, né, alguns anos, sabe que eu já tive alguns abortos, algumas perdas gestacionais. Eu tive uma gravidez ectópica em 2009, foi minha primeira gravidez, assim, da vida. Eu perdi a minha trompa esquerda, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar um card aqui. Depois disso, eu tive meus dois filhos mais velhos, o Bernardo e o Rodrigo, e depois deles dois eu tive um aborto em 2015, que foi uma gravidez anembrionária, né, ela não se desenvolveu, não foi pra frente. Eu tive um aborto espontâneo com 7 para 8 semanas mais ou menos. E depois eu tive uma gravidez química, né, um tempo depois, que é aquela gravidez que o teste dá positivo, mas a implantação não aconteceu direito, enfim, eu também tenho um vídeo aqui sobre isso. Bom, dadas essas circunstâncias, né, de perdas, eu nunca tinha notado nada de diferente em mim, porque eu tive 3 gestações super saudáveis, né? O Bernardo, o Rodrigo e o Bento, que é o meu filho por enquanto, caçula, eles nasceram super bem, com um peso razoável. Eu não tive parto prematuro, eu não tive pré-eclâmpsia, eu não tive diabetes gestacional, eu não tive... eles não tiveram, né, problema de restrição de crescimento, coisas que podem acontecer em mulheres trombofílicas. Então, eu não tive esses diagnósticos. Eu acho que até por isso, nenhum médico até hoje pediu pra investigar, né, isso. Mas que bom que essa conduta tá mudando agora, os médicos agora estão com essa preocupação maior em relação à trombofilia e eu acho isso ótimo. Eu tive 2 cesarianas dos meus filhos mais velhos e um parto normal, né, meu filho Bento nasceu de parto normal há um ano atrás. E a médica que fez o parto, dessa vez, ela não conseguiu me acompanhar desde o começo dessa gestação por conta do convênio. Agora ela atende o convênio que eu tenho, só que por conta de agenda, pandemia, não sei o que, eu só consegui consultar com ela em outubro, então eu ainda não passei com ela. Mas escolhi um outro médico aqui da cidade pra me acompanhar e ele tem se preocupado com essa questão da trombofilia. Ele falou pra mim que ele tem tido muitas pacientes que estão, né, que tem histórico de perdas gestacionais, perdas inclusive tardias de bebês que acabaram falecendo assim com 7, 8, 9 meses de gestação. E aí ele começou a ter essa preocupação, né, de pedir esses exames para trombofilia durante o pré-natal, porque não costuma ser um protocolo, infelizmente não é, porque assim, sabe-se que a gravidez pode alterar algumas proteínas e tal, mas eu acho que eu defendo sim que isso seja investigado. E como ele mesmo disse, muita coisa poderia ser evitada, né, se isso fosse investigado. Bom, como é que ele pediu pra mim? Eu fui na primeira consulta com ele e nessa primeira consulta eu fui contando pra ele um pouco do meu histórico como mãe, né, as minhas gestações, as perdas, contei tudo pra ele. E aí nesse processo ele falou pra mim, bom, eu vou te pedir então os exames gerais, né, de pré-natal e aí te espero daqui 3 semanas pra você trazer esses exames. Quando eu fiz todos esses exames, eu não me atentei para os exames que estavam no pedido, eu não fiquei olhando. E aí, ele pediu 2 exames no meio dos exames de pré-natal que chamaram a atenção depois quando saiu o resultado, que são proteína S e proteína C. Basicamente, essas 2 proteínas são proteínas naturais que a gente tem no nosso corpo, responsáveis pela coagulação do sangue. São elas que controlam o tempo de coagulação, o quanto o seu sangue coagula ou não. Basicamente é isso, tá? Confere o post do Dr. Domingos aqui embaixo que ele fala muito melhor do que eu sobre isso. E aí,
As minhas 2 proteínas deram alteradas. Todo o resto dos meus exames normais, mas essas 2 proteínas alteradas. Eu fui na consulta super despretensiosa, eu nem sabia o que era, eu nunca tinha feito esse exame antes, então eu não sabia que eu tinha trombofilia, gente, eu não sei, eu não sabia, tá? Inclusive, a gente ainda não sabe se a minha trombofilia é genética ou se ela é adquirida. Eu só vou poder investigar com exames mais específicos para trombofilia, que a gente nem sabe se o convênio vai cobrir, porque infelizmente esses exames são muito caros e muitos convênios, né, rede privada não cobre, só depois que o bebê nascer. Por enquanto eu não vou fazer, tá? E aí, passei na consulta com ele, fiz esses exames, deram uma alteração e ele me falou, olha, 2 exames aqui deram uma alteração e tal, mas não quero que você se preocupe, eu só gostaria que você passasse com um especialista. E ele me indicou um hematologista, né, um médico especialista em sangue. Eu fui pra esse hemato logo depois, uns 2 ou 3 dias depois, a gente conversou e ele me falou as mesmas coisas que eu tô falando pra vocês. Olha, essas proteínas são importantes sim pro seu funcionamento do seu sangue. Quando elas dão alteração durante a gestação, a gente precisa ficar em alerta, porque pode ser um fator de risco para a gestação e tudo mais. Vamos repetir esses exames em outro laboratório. A gente volta a conversar, porque geralmente quando eles dão alterados é uma proteína só. As 2 eu tô achando estranho, ele falou pra mim, né? Então eu acho que deve ter alguma alteração nesse exame, ou realmente você tem alguma coisa aí, a gente precisa investigar. Faz e volta aqui. Beleza, fiz os exames de novo, voltei lá na consulta com o hemato e confirmou. Uma das proteínas, que por acaso é a proteína mais importante, que é a S, ela deu alterada, bem alterada, tá muito abaixo do nível, assim, mínimo, né? E a proteína C tava normal, então ele falou, realmente, às vezes dá um erro laboratorial mesmo, geralmente é em uma das 2, e eu imaginei. Só que a sua proteína S está alterada sim, e bastante. Não sabemos se é por algum fator na gestação, porque às vezes a trombofilia pode se manifestar na gestação. Tem vários pontos, sabe? Esse post que eu deixei aqui explica melhor. E aí ele falou, bom, como a gente não sabe como é a sua trombofilia, se você adquiriu agora, se ela se desenvolveu por conta da gestação, se é uma coisa genética, que nas outras gestações você teve sorte de não ter acontecido nada, a gente não sabe. Pra eu investigar isso, você precisa estar, não estar grávida. Por enquanto eu não posso dizer. Mas por medida profilática, por medida de prevenção, eu vou pedir que você use o Clexane. A pequenina medicação aqui, ó. Tá vendo? Essas injeçõezinhas aqui de anticoagulante. E o que essas injeções fazem? Elas ajudam a afinar o meu sangue. Por quê? A trombofilia, ela é uma doença que faz com que o seu sangue tenha uma facilidade de ser mais grosso. Portanto, ele pode ter um fluxo piorado, entendeu? Assim, falando bem esdrúxulamente. Mas basicamente, as pessoas que têm trombofilia são conhecidas como sangue grosso e a gente tem uma facilidade maior de desenvolver trombos. O que significa isso? Significa que esse sangue, ele engrossa, nas paredes dos vasos sanguíneos e ele pode formar bolos, assim, de células sanguíneas. E esses bolos vão viajando na sua corrente sanguínea e pode parar em algum órgão seu, impedindo o funcionamento, a oxigenação, e você pode ter um problema. Dentre esses problemas, você pode ter essas tromboses venosas, que é quando acontece esses trombos e impede o fluxo sanguíneo. Você pode ter AVC, você pode, que é o acidente vascular cerebral, você pode ter derrame, você pode ter uma embolia pulmonar, que é quando um desses trombos vai para o seu pulmão, impede que você respire direito. E durante a gestação, isso pode ser um problema por causa da placenta, A placenta é o órgão que vai oxigenar o bebê, que vai nutrir o bebê. Então, a placenta pode sofrer algum tipo de problema sério, ou pode um trombo desse impedir a oxigenação do bebê e o bebê virar óbito. É bem sério, assim, sabe? É bem do jeito que eu tô falando pra vocês. Claro que isso muda de uma pessoa pra outra, existem graus de trombofilia, tem pessoas que usam essa medicação assim numa dosagem super alta. A minha, eu uso uma dessa por dia de 40 miligramas, mas tem mulheres que usam 80, ou usam 2 de 80, ou de 60, ou 2 de 40, depende assim, sabe? Quem vai saber melhor é o seu médico, seu especialista, mas pra mim foi recomendado como dose pra prevenção, já que a gente não sabe exatamente qual é o tipo de trombofilia que eu tenho, essa é de 40 todos os dias. Tá, e como faz? Você tem que usar todo dia? Eu fiz um vídeo aqui pra vocês que eu mostrei como é que eu aplico, eu vou deixar aqui em cima no vlog, mas basicamente eu uso todos os dias no mesmo horário. E dói, incomoda assim, só que eu tenho algumas estratégias que me ajudam. Eu coloco aquela bolsa térmica de gelo antes,
massageio bastante o local, seguro bem assim pra poder diminuir a dor. Nesse vídeo eu mostrei pra vocês. E aí eu tô acostumando já tomei várias doses, eu tô bem mais acostumada. Não senti nenhum efeito colateral pra mim, não teve nenhuma diferença. E só essa coisa de... Eu sei que agora meu sangue é mais fino, então eu tenho que tomar cuidado um pouco com cortes, machucados, porque eu posso sangrar mais do que o normal. E isso tem a ver com o parto. Muita gente fala, pá, você com trombofilia pode fazer parto normal ou é melhor fazer cesárea? É melhor fazer o parto normal. A cesárea é uma cirurgia, né? E assim, num quadro normal, estável, uma mulher pode perder até 1 litro de sangue, às vezes até mais, numa cesariana, né? Numa mulher que não tenha nenhum problema. Imagina usando anticoagulante, né? O sangue perdendo mais sangue do que o normal. Então a indicação mais saudável é o parto normal, sim. Mas existem alguns casos em que a cesariana é mais bem indicada. Quem vai saber dizer isso pra você é o seu médico, tá? Como é que eu tô em relação a esse diagnóstico? Eu fiquei um pouco assustada no começo, mas depois estudando mais sobre isso, conversando com o meu médico, conversando com o hemato, eu fiquei mais calma. E assim, infelizmente a realidade no nosso país é triste em relação a essa medicação. Eu, graças a Deus, consegui receber bastante doação. Eu recebi doação por uns 4 ou 5 meses nesse período, enquanto eu aguardo a liberação do SUS. Porque assim, pela legislação, o SUS tem obrigação de liberar essa medicação pra gente. Só que não funciona assim em todas as cidades, não funciona assim em todos os estados. E infelizmente é aquela burocracia para conseguir medicação de alto custo. Vocês já imaginam, né? Não só para isso, mas para vários outros tipos de doença. Infelizmente, né? É um direito nosso que não é 100% garantido em todos os lugares. Aqui na minha cidade, sim, a gente consegue essa medicação com certo tempo de espera, mas consegue. E eu tô confiante que logo, logo a minha saia. E tô muito, muito, muito grata por todas as pessoas que tiveram a sensibilidade, o carinho comigo de doar essas doses de medicação pra mim. E com certeza, quando as minhas doses sobrarem, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou procurar pessoas que estejam precisando e vou doar as minhas medicações também. Porque uma medicação dessa, uma caixa com 10 doses, ela varia entre 400 a 700 reais, depende do lugar e da farmácia. Na internet você consegue achar um pouco mais barato, mas a média é essa. Uma dúvida que surge bastante nesse post, o Domingos Mantelli até fala. Em relação a sintoma, existe sintoma, né, para trombofilia? Como é que eu posso desconfiar que eu tenho trombofilia? Bom, primeiro histórico familiar. Verifica se as mulheres da sua família, né, as pessoas da sua família apresentam tromboses, problemas relacionados a isso. Dá uma investigada. Outro sintoma também são inchaços repentinos. Tem que prestar bastante atenção nessa questão do inchaço. E abortos de repetição, dificuldade para engravidar. São algumas causas, né, alguns sintomas que deixam evidente que talvez você tenha trombofilia. No meu caso, eu acho que o único sintoma evidente são as perdas gestacionais que foram me acontecendo. Eu nunca tive dificuldade para engravidar. Eu tenho 4 filhos, mas eu sempre apresentei esses problemas aí de perdas que eu nunca tinha investigado, que eu nunca tinha ido atrás. E eu li em algum lugar que, infelizmente, no Brasil, os médicos não fazem essa triagem, não fazem isso até antes da mulher engravidar, quando ela demonstra o desejo de engravidar, porque são exames muito caros, que se você for fazer particular é uma fortuna, o SUS não cobre e o convênio às vezes se recusa a fazer. E não tem medicação para todo mundo. O SUS não disponibiliza medicação para todo mundo como deveria, pela lei. Então, assim, junta esse combo de coisas erradas e aí a gente tem um monte de bebês falecendo, um monte de mães sofrendo, porque o protocolo ainda é esperar que essa mulher tenha 3 perdas ou mais para começar a investigar para trombofilia. Isso é um absurdo. Você esperar que uma família perca um filho 3 vezes, né, 3 pessoas, pra você começar a investigar algo que poderia ser evitado com uma medicação, né? Então, é muito triste, é muito complicado, eu fico muito chateada. Quando eu comecei a ler e ver, eu falei, cara, e é engraçado, vocês veem como são as coisas. Eu tive uma conversa com a Nádia Corsi, vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês. Pra quem não conhece ela, a Nádia já teve várias perdas e ela descobriu a trombofilia e depois de muita luta ela teve a Laura, a filhinha dela, que hoje tá com 2 anos. E ela conta muito sobre isso no canal dela. E a gente teve uma conversa antes de eu engravidar do Caio e muito antes de descobrir que eu tinha trombofilia, numa live que a gente fez juntas no Instagram. E depois que essa live acabou, surgiu algumas perguntas sobre trombofilia nessa live. E eu lembro que depois que acabou essa conversa, a Nádia me chamou no WhatsApp. Ela falou, amiga, você já investigou pra trombofilia? Você já pensou que talvez você tenha, ou isso seja o motivo das suas perdas e tal, ou você nunca pensou?
Aí eu falei, amiga, eu nunca pensei, os médicos que eu passei, né, nunca desconfiaram, nunca me falaram nada. E aí eu deixei pra lá. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né, aquela conversa que eu tive com ela. E aí, agora nessa gravidez veio esse diagnóstico. Bom, como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu tinha planos pra parto domiciliar, eu tive que cancelar, porque o Corém, né, que é o Conselho de Enfermagem, não dá respaldo para as enfermeiras obstétricas que aceitam fazer esse parto domiciliar, pelo fato de eu ser uma gestante de alto risco, né, pela descoberta da trombofilia, o uso da medicação, então eu não posso fazer. E eu acho certo, sim, elas terem agido assim comigo e ter me falado a real. Vou ter que fazer um parto hospitalar. Espero que seja tão lindo quanto foi o do Bento. A minha médica, ela tem essa postura de seguir com o parto normal, de respeitar, né, o meu desejo, a minha vontade. Então eu tô tranquila em relação a isso. Outra coisa importante, quando você descobre a trombofilia, é bom você procurar ajuda nutricional, porque tem alguns alimentos que potencializam um pouco essa questão do sangue e tal, então é bom você se informar para se alimentar melhor, tá? Eu sei por cima, por enquanto, que vegetais verdes escuros é bom evitar, então eu tenho evitado por enquanto. E é isso, gente. Eu acho que é basicamente isso. Adorei o nosso bate-papo. Me conta um pouco aqui embaixo se você passou por isso, se você desconfia, se você conhece alguém. Manda esse vídeo nos grupos que vocês conhecem, para outras mulheres. Recomenda esse vídeo para outras pessoas. Tem sido um desafio pra mim usar medicação todo dia? Tem. Mas eu acho que cada filho é uma história, né? Outro dia uma seguidora muito querida escreveu aqui pra mim: cada filho é uma história. E cada história a gente guarda e aprende, né, com ela, de algum jeito. Então eu sinto que eu tô evoluindo cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Vocês que me acompanham há anos aqui, vocês sabem o tanto que eu mudei, o tanto que as coisas mudaram pra mim ao longo desses anos todos aqui, quase 8 anos de canal. E eu sigo aprendendo e dividindo com vocês um pouco dos meus aprendizados. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Avalie o vídeo aqui embaixo pra mim, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Semana que vem a gente tá aqui na terça-feira, tá bom? Um beijo!